Oi pessoal, tudo jóia? Começando nossa sexta aula, graças a Deus, né? E hoje, dando sequência às parábolas, a gente vai falar sobre a parábola dos dois devedores. Ela está lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. Eu vou dar uma resumida aqui no início. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para ir comer na casa dele. E quando Jesus entrou para comer, ele sentou à mesa e começou a comer. E aí veio uma mulher pecadora, publicamente pecadora, todo mundo sabia que ela cometia algum pecado, a Bíblia não falava qual, mas todo mundo sabia que ela tinha muitos pecados, e ela se ajoelhou nos pés de Jesus enquanto Jesus estava na mesa, e chorando, ela molhava os pés de Jesus com as lágrimas dela, e beijava os pés de Jesus o tempo todo, e derramava o óleo. Ela trouxe um perfume muito caro e derramava o perfume nos pés de Jesus. Enquanto ela fazia isso e Jesus permitia, o fariseu, Simão, ele olhou e falou: esse Jesus não pode ser um profeta, ele está deixando que uma pecadora dessa encoste nele, o que é isso? E aí Jesus vai e começa a parábola, que ela começa no versículo 41, que fala assim: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Mas qual deles, portanto, o amarás mais? Jesus pergunta para Simão. Aí respondeu Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, a parábola que Jesus usa aqui, dos 2 devedores, Jesus tenta ensinar para nós o valor que a pessoa que teve os seus pecados perdoados, ela demonstra, né? Aqui nós temos 2 pessoas. Uma pessoa, que foi a mulher, que era pecadora, ela ouviu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Jesus, ela reconheceu os seus pecados, ela viu que era pecadora e se converteu. E por isso ela foi lá, aos pés de Jesus, adorar ele. Ela sabia que era pecadora, mas ela sabia que o perdão era muito grande, né? Então, por saber do tamanho do perdão que ela recebeu, ela entrou na casa de um fariseu. Ela que era uma pecadora pública, a Bíblia não fala qual pecado, né? Mas, por exemplo, é como se ela fosse uma ladra, né? Então, todo mundo sabia que ela roubava. Então, como todo mundo conhecia ela e sabia que ela era uma ladra, ela poderia ser expulsa da casa do fariseu. O fariseu era um cara super religioso, super cumpridor da lei. Então, ela não estava nem aí, ela não se importou com isso. Ela entrou na casa do fariseu, se ajoelhou nos pés de Jesus e adorou ele, né? Derramou nos pés dele um perfume caríssimo e tudo mais. Enquanto o outro, o fariseu, ele não demonstrou nada. A Bíblia fala, ela tem alguns
no Velho Testamento alguns relatos de como deveria ser a hospitalidade de uma pessoa que você tem que tem muita honra, né? Um convidado de honra. Um convidado de honra. A Bíblia fala como que deveria ser tratado um convidado de honra lá no Velho Testamento. E todas essas condutas que a Bíblia fala, Simão não fez nenhuma delas. Então ele não considerava Jesus como um convidado tão de honra assim. Por quê? Porque ele pouco amava Jesus. Enquanto ela amava muito, porque ela sabia a quantidade de pecados que ela tinha cometido. Ela sabia que ela era muito pecadora e que Jesus tinha perdoado esses pecados. Simão não. Simão achava que era santo. Simão achava que não tinha tantos pecados assim, que ela era muito mais pecadora do que ele, né? Agora, aí Jesus arremata no versículo 27, no versículo 47, aliás. A segunda parte dele fala: perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus ainda é bonzinho com Simão, falando que a quem pouco se perdoa, pouco ama, né? Então quer dizer que Simão pecava pouco comparado com ela? Não, Simão era tão pecador quanto ela. Olha que legal, Simão era fariseu. Fariseu era um tipo de pessoa, né? Era um tipo de religião. Existiam vários tipos de pessoas na época de Jesus. E fariseu era um dos que mais cumpriam rigorosamente a lei. Quem é outro fariseu famoso da Bíblia? Paulo. Paulo era fariseu. Ele era uma pessoa super bem vista no Sinédrio. Ele fazia parte do Sinédrio, da igreja, né? Lá dos judeus. Ele era um cara super cumpridor da lei, judeu, firme e tudo mais. Foi nomeado como pessoa de confiança para perseguir os cristãos. E o que ele fala depois que se converteu, depois que ele viu que Jesus tocou, né, no coração dele ali no caminho? Ele vai e fala lá em 1 Timóteo: eu sou um principal dos pecadores. Então Paulo sabe que os seus pecados são grandes, mas ele era fariseu. E aí? Ele era um cara que fazia de tudo para cumprir a lei e tudo mais. Ele não era assassino, não era ladrão, não era estuprador, nem adúltero, né? Nada desses pecados externos, como era a mulher, né? Que ela cometia pecados externos. Mas ele sabia que ele tinha muitos pecados internos, né? Que o Simão não reconhecia. Simão era aquele religioso, cheio de orgulho, cheio de arrogância. Lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 até o versículo 14, tem outra parábola também super legal. Hoje a gente vai ver duas parábolas numa aula só. Essa aqui eu vou só explicar. Aí, nessa parábola, Jesus fala que dois homens subiram para o templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, quando entrou na igreja, ele ficou de pé e orava em alta voz, falando: "Ô Senhor, muito obrigado porque eu sou um cara joia, eu ajudo as pessoas, eu não sou ladrão, eu não sou como esse cobrador de impostos aqui, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu sou fera. Não, você precisa de ver, eu cometo pouquíssimos pecados." Enquanto o outro, o publicano, o cobrador de impostos, a oração dele era: ele abaixava, ele nem levantava o rosto, ele batia a mão no peito e falava: "Senhor, tenha compaixão de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Perdoe os meus pecados, porque eu sou um pecador." E aí Jesus continua e fala: quem saiu de lá com a oração ouvida? Quem foi justificado? O publicano ou o fariseu? O cobrador de impostos ou o fariseu? Jesus fala que foi o fariseu, o cobrador de impostos, né? Porque ele reconheceu os seus pecados.
lembrando da aula passada, que a gente falou sobre o credor incompassivo, né? Na aula passada, a gente falou que um servo devia ao rei uma quantia impagável, né? Lembra dos 60 milhões de denários, né? Era uma dívida impagável. Essa dívida impagável, ela é de todo ser humano. Todo ser humano tem uma dívida impagável para com Deus. Então, que a gente ore e peça a Deus, mostre, não deixe o meu orgulho, a minha arrogância, a minha religiosidade, de forma alguma, me cegar, Senhor. Né? Que eu possa ver os meus pecados para que eu não seja uma pessoa ingrata, para que eu não seja uma pessoa ingrata, para que eu possa reconhecer o mal que eu já fiz para o Senhor e possa me alegrar. Quanto mais a mulher aqui do capítulo 7, quanto mais ela se humilhava e orava e adorava a Deus, a Jesus, né, pelo perdão dos seus pecados, mais ela recebia. Primeiro, Jesus permitiu a adoração dela, recebeu a adoração dela. Depois, na continuação, Jesus vai falar: perdoados estão os seus pecados. Ele garante, ele dá a garantia para ela que os pecados dela estão perdoados. E no fim, ainda lá no versículo 50, Jesus ainda arremata com a frase maravilhosa de se ouvir, que é: a tua fé te salvou, vai-te em paz, pode ir tranquila, não liga para esses fariseus aqui não, a sua fé te salvou. Beleza, pessoal? Então, que a gente possa reconhecer os nossos pecados, reconhecer aquilo que a gente tem feito de ruim para Deus, para com Deus, para que a gente possa pedir perdão, reconhecer o amor de Deus também, né? E é isso. Grande abraço e até semana que vem. Até mais, pessoal.